Augusto, eu queria começar a entrevista fazendo uma apresentação de você, né? Eu queria perguntar quem é você. Bom, eu sou um paulistano de 44 anos, pai de 3 filhos, advogado criminalista há 20 anos, mas eu trabalho no terceiro setor, com pautas ligadas ao sistema de justiça, ao sistema de justiça criminal, ao sistema carcerário e à defesa dos direitos humanos há 22 anos. A primeira organização que eu fui um dos fundadores, fui diretor durante 16 anos, presidente durante 3 e hoje sou conselheiro nato, é o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é hoje, sem sombra de dúvida, uma das organizações mais importantes que tratam do sistema de justiça criminal, do sistema penitenciário no Brasil. Então, eu tenho essa militância dentro do terceiro setor em causas que eu apoio, que eu acredito já há muito tempo. Então, sou esse advogado criminalista, mas também esse ativista em pautas ligadas aos temas que eu trabalho. Politicamente, como você se define, Augusto? De esquerda. De esquerda. Se a gente for pegar uma divisão clássica da política, eu sempre votei em candidatos de esquerda, de centro-esquerda, sempre me posicionei dessa forma. Isso é algo bem antigo assim na minha reflexão política. Eu, apesar de nunca ter propriamente tido nenhuma proximidade no sentido de ser filiado a nenhum partido político, de nunca ter sido candidato, pré-candidato a nenhum cargo público, eu me interesso, me envolvo na política há muitos anos, bem antes até da minha formação como advogado. Eu participei ativamente do movimento estudantil na faculdade, já participava de movimento estudantil no colégio ainda, então a política sempre foi algo bastante presente na minha vida. Por que você decidiu se candidatar e que partido você escolheu? Como é que foi essa experiência? Como é que está sendo, né? Tá se- Vamos começar como é que está sendo? Está sendo uma loucura, a verdade é essa. Eu não esperava essa quantidade de compromissos, de agendas, de participação. Assim, eu tenho recebido, isso me deixa muito, muito feliz, um engajamento assim de muitos voluntários, muitas pessoas se interessando nas minhas propostas, querendo participar, querendo contribuir. Eu ontem, por exemplo, participei até tarde da noite do encontro com mais de 50 estudantes de direito que formaram grupos em várias faculdades de direito aqui da cidade de São Paulo e do interior. E a gente criou algo chamado Núcleo de Propostas Legislativas, onde a gente vai aí durante esses próximos 2 meses trabalhar semanalmente nesses encontros para poder, no final deles, apresentar um relatório com propostas efetivas para alteração legal de pontos que este grupo, coletivamente, entender que sejam pontos que merecem aí uma reflexão. Então, está sendo, assim, uma experiência muito engrandecedora, muito trabalhosa, tem pontos difíceis, assim, principalmente a ausência da família. Eu comentei no começo que eu tenho 3 filhos, são crianças pequenas, para mim ainda é muito difícil essa ausência, mas eu estou tentando conversar com eles e explicar. Enfim, não é fácil, mas eu estou tentando fazer isso. Voltando agora ao começo da tua pergunta. Eu sou pré-candidato pelo PSB, aqui de São Paulo, partido que me acolheu, entendeu e me apoiou, principalmente nas pautas que eu pretendo trabalhar e pretendo defender. Então, essa escolha, ela foi uma escolha muito cuidadosa, muito conversada. Eu estive aí, apesar de não ser, como eu te disse, uma pessoa filiada a partido político, eu convivo na política há muito tempo, então foram várias e várias conversas com lideranças, amigos, amigas, para tomar essa decisão da escolha do partido e também a escolha de aceitar esse desafio de uma pré-candidatura. E aí, te respondendo bem objetivamente, assim, por quê, né? Mas eu acho que a zona de conforto nunca foi um estágio e um momento e uma zona propriamente dita que me acomodou, né? No terceiro setor, já há 22 anos, eu consegui vitórias junto de todos os parceiros que eu tive, incríveis. Assim, me orgulho muito dessas vitórias. Tivemos várias derrotas também, porque é absolutamente natural, mas eu entendi que nesse momento
o terceiro setor e ser um ativista de mudança de políticas públicas através do terceiro setor era algo que estava me deixando numa zona de conforto mesmo, né? E aí, se você junta isso com o momento pelo qual o Brasil atravessa, que é um momento gravíssimo, para mim, outubro de 2022 é a eleição mais importante desde a redemocratização do nosso país. E aí você junta essa sensação de estar numa zona de conforto com o momento pelo qual o Brasil atravessa, isso começou ali a me fazer refletir e tomar essa decisão que eu tomei, que é dar um passo a mais, sair dessa zona de conforto e continuar lutando pelas mesmas bandeiras, as mesmas pautas que há tantos anos faço isso em outro lugar. E esse lugar, neste momento, para mim, não haveria outro lugar mais importante do que o Congresso Nacional. Então, essa minha decisão passa pelo momento pelo qual o Brasil atravessa e passa por um momento pessoal meu. Eu entendi que agora é a hora de tentar aceitar esse novo desafio. Como é que você analisa o quadro eleitoral? Preocupação. Acho que essa é a primeira palavra. Com preocupação, porque a polarização atual que o Brasil atravessa politicamente, ela é prejudicial. Essa palavra polarização, às vezes, ela vem já embutida de simplesmente reflexões negativas. E não necessariamente né? É importante se discutir política bastante, né? E essa discussão ela não precisa ser feita no mundo de faz de conta, em algo assim. A política ela envolve paixão também, né? Ela envolve ali uma defesa veemente ou um ataque veemente àquilo que você não acredita ou àquilo que você acredita. Então, esse tipo de polarização eu não vejo prejuízo. A polarização atual ela é extremamente, eu acho que a palavra principal, ineficaz, né? Porque critica-se o candidato do outro, basicamente xingando o candidato do outro ou até ameaçando, né? A gente tem prática de crimes, inclusive, nessa polarização política. Isso, para mim, é extremamente prejudicial. Então, eu vejo com preocupação justamente por entender que o clima está extremamente tenso, por entender que o governo Bolsonaro vem dando indicativos quase que diários de que não aceitará uma eventual derrota nas urnas. Isso sim acende uma luz quase vermelha de preocupação, porque a gente tem que pensar que a democracia brasileira ela é, do ponto de vista histórico, muito jovem. E essa juventude, ela traz uma fragilidade, como qualquer juventude. Portanto, e nós vamos pegar aqui setembro de 2021, e que esse mês, é engraçado, ele tem... Engraçado não, é triste. Ele tem também uma influência muito grande na minha decisão de ser pré-candidato, porque eu me recordo ali dia 5, 6 de dezembro que eu fui dormir com medo, sabe? Medo pela democracia, medo pela minha família, medo por mim, eu me exponho publicamente bastante. E havia naquele momento ali um cenário de um possível golpe, né? O Bolsonaro havia ameaçado instituições, havia aí dito que desobedeceria decisões judiciais, do Supremo. Então, aquele momento foi muito tenso. É também um dos componentes que me fez criar coragem, que a palavra é essa, de dar espaço a mais e ser um pré-candidato, mas é um momento também que, de certa forma, ele nos mostra o que a gente pode enfrentar a partir de outubro de 2022. Então, agora, objetivando a resposta à tua pergunta, eu vejo o cenário político atual e eleitoral com muita, muita preocupação. Como um especialista na área de direito, eu sei que não é de direito constitucional, mas é de direito, e ainda falando nessa interface de política, você acha que o Bolsonaro... Eu vou querer falar um pouco do Bolsonaro, um pouco do Lula e um pouco da terceira via. Tá. Começando pelo Bolsonaro. Você acha que corre o risco dele ser preso em algum momento da nossa história? A gente pode ver esse filme acontecer? Acho que sim. Vamos primeiro pensar o seguinte: há várias investigações, primeiro, sequer iniciadas, e ele tem um foro. Eu não gosto da expressão comum, foro privilegiado, porque o termo correto é foro por prerrogativa de função. Ele, por ser presidente da República, assim como várias outras autoridades, e pouca gente sabe, mas são dezenas de autoridades que têm uma prerrogativa de fórum, embaixadores, governadores, prefeitos. Não é só o presidente da República, não é só deputado nem senador. As pessoas muitas vezes esquecem disso. E ele, por ele ter uma proteção daquele que poderia iniciar um processo criminal contra ele, e essa pessoa é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
muitos dos crimes que ele pode estar envolvido simplesmente não estão ainda sob investigação. Algo que, com uma eventual derrota dele e a perda do cargo, todas essas investigações podem vir à tona. Então, eu vou responder por etapas, que eu tenho certeza que ele será investigado pelos crimes que ele cometeu. Essa é uma certeza. Uma probabilidade dele responder processos e ser preso existe, porque há crimes graves em que há indícios da participação do presidente que eu espero, como cidadão, que sejam investigados profundamente assim que ele for derrotado nas urnas. Lula. O que você quer saber sobre o Lula? Se ele vai responder mais algum processo, se ele corre risco de ser Eu preso? estava pensando no Lula, eu estava pensando no seguinte: eu recebi a informação de que você tinha ido no casamento dele, né? Que é uma outra história, obviamente. Sim, foi. Mas hoje à noite eu estava pensando nisso, essa última noite, né? Que aquela história de autocrítica, né? Autocrítica, né? Eu acho que esse é o ponto que me pega Sim. com o Lula, né? Eu acho que a autocrítica ela deve ser feita para todo o campo progressista, né? Não é apenas em relação ao Lula, não é apenas em relação ao PT. Houve erros, houve vários erros. Vamos falar de política criminal e política de drogas, por exemplo. O campo progressista erra muito nisso. Erra muito. Política de drogas e a lei de drogas é algo prioritário para mim, é algo que precisa haver uma reforma integral. A política de drogas brasileira ela é extremamente ineficaz, equivocada, atrasada, a lei de drogas brasileira também. E o campo progressista, os governos Lula e o governo Dilma, por exemplo, não conseguiram avançar nessa pauta, muito pelo contrário, produziram documentos e iniciativas que, ao meu ver, elas são extremamente também ineficazes, conservadoras, e tratam do tema de uma forma como ele não deve ser tratado. Então, a autocrítica em todos os campos, para todas as ideologias, ela deve ser uma constante. Homens e mulheres erram, nós erramos, eu erro diariamente, você erra, quem está nos ouvindo aqui também erra. E a autocrítica, ela é o início de uma melhora, né? A autocrítica é o início de uma revisão dos erros, de um pensamento para o futuro. Então, se houve erros nos governos do PT, e houve, é evidente que houve, a autocrítica ela deve ser o início de uma tentativa de se melhorar. Portanto, essa autocrítica, ela cabe ao presidente Lula, é evidente que cabe, como cabe a outros setores do campo progressista e outros setores da política brasileira. Acho que a autocrítica é algo que deve estar inerente, deve ser assim, a essência de qualquer homem público, de qualquer mulher pública, mas também não só aí. Eu acho essencial que se faça assim uma autocrítica, inclusive em relação, por exemplo, à Petrobras. Vamos falar da Lava Jato. Eu não tenho problema nenhum em falar da Lava Jato, né? Em apontar todos os abusos que eu há tantos anos aponto, mas também de reconhecer que havia um esquema de corrupção. Havia pessoas que precisavam, sim, de fato, ser investigadas, processadas, punidas e presas. Eu nunca neguei, jamais, esta condição e esse fato. Para mim é um fato concreto. Como eu também jamais deixei de apontar, isso vai lá, desde 2013, 2014, os abusos, o método ilegal que a Lava Jato imprimiu nas investigações e nos processos. Dito isso, Augusto, você acha que o Lula é o melhor nome para fazer frente ao Bolsonaro? Sim, acho. Tenho certeza que é o melhor nome a fazer frente ao Bolsonaro, e eu vou dar essa resposta sobre dois aspectos. Um, do ponto de vista bem pragmático. Eu sou pragmático ao extremo. Você vai perceber as linhas e propostas que eu tenho trabalhado na minha pré-campanha e que eu quero levar ao Congresso, caso eu seja eleita, são propostas que elas são baseadas numa seguinte análise. Aonde está o erro? O erro está aqui. E eu vou apresentar uma proposta específica para resolver esse erro. Eu não tenho como abraçar o mundo, eu adoraria. Isso, muitas vezes, isso foi um trabalho muito intenso nesses 20 e tantos anos de terceiro setor. Porque quando a gente começa em organizações não governamentais, a vontade natural, legítima e positiva é abraçar o mundo, é abraçar todas as causas. E quantas vezes no IDDD, por exemplo, nós tivemos encontros, a gente fazia encontros durante o final de semana inteiro, e uma das construções e reflexões que a gente fazia nós temos aqui 10 pautas urgentes, mas a gente tem 2 pautas mais urgentes. São nessas 2 que a gente vai atuar, porque não dá para atuar em todas. Então, o sistema de justiça criminal tem falhas e tem problemas profundos, mas eu tenho que eleger aqueles que eu entenda em construção coletiva que são os mais urgentes
para serem tratados. Então, assim, vou voltar para o pragmatismo eleitoral. Diante das pesquisas e diante do cenário, não existe, já respondendo uma pergunta que virá sobre terceira via, eu nunca usei esse nome, tá? Eu sempre uso terceiros nomes e não terceira via, não vejo pragmaticamente, do ponto de vista eleitoral, um outro nome capaz de derrotar Bolsonaro nas urnas. Então, sim, acho que o ex-presidente Lula é a melhor opção, sob essa ótica estritamente pragmática de votos. E número 2, sim, eu acho o melhor nome para reconstruir o país. O momento é de reconstrução completa. Nós precisaremos não apenas de 4 anos, nós precisaremos de 8, 12 anos para reconstruir o estrago causado pelo governo Bolsonaro em todas as áreas nesses 4 anos. Seja na saúde, seja na educação, seja na pesquisa, seja na cultura, seja na economia, não importa. Portanto, eu vejo, sim, o presidente Lula como o melhor nome, mas um nome que precisa olhar para frente. Eu também aqui não deixo e jamais deixarei de apontar as críticas, de apontar os defeitos, e se houver defeitos e posicionamentos equivocados num eventual governo Lula, eu serei o primeiro a apontar, tentar corrigir e propor melhorias. Portanto, não é aqui também imaginar que o resultado das eleições de 2022 vai gerar uma chave no país e, a partir de janeiro, o Brasil será um país novo. Não, o momento é de reconstrução, e a reconstrução leva tempo. Esse é um problema gravíssimo que a sociedade brasileira tem. É natural, diante dos problemas estruturais que a gente tem, querer soluções milagrosas, imediatas. Imediatismo não resolve. Tudo que a gente vai ter que reconstruir, infelizmente, essa é uma consciência que a gente precisa ter, é a longo prazo. Você não acha que o Haddad, por exemplo, encarnaria melhor uma ideia de nova política? Como candidato a presidente da República, eu tenho ali, vamos lá, vou voltar para o pragmatismo eleitoral. Eu acho que o momento pelo qual o Brasil atravessa, em outubro de 2022, vai refletir este momento. Eu entendo, volto a responder de forma bem objetiva. O presidente Lula é o melhor candidato para enfrentar o bolsonarismo e para vencer as eleições. Tenho todas as, mais do que simpatia, amizade e também tenho críticas ao Haddad. Acho ele um excelente nome, mas neste momento, como candidato a presidente da República, eu não consigo imaginar outro nome que não seja do presidente Lula. Mas é que você começou falando de polarização, né? A nomeação do Lula, ela não incentiva a polarização? Sim. A última pergunta sobre o quadro eleitoral. Não, sem Eu problema. quero falar Pode fazer quantas você quiser, porque esse tema é fascinante. Ela incentiva, assim, mas vamos pensar por outro lado. Algum outro nome do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que não fosse a pessoa do presidente Lula, deixaria a eleição menos polarizada? É capaz, mas com menor chance de vitória. Então, assim, a gente tem que pesar a polarização com o pragmatismo. No momento agora, eu vou te retratar de forma bem direta. Para mim é democracia ou barbárie a eleição de outubro de 2022. E por mais que tentem fazer uma simetria entre Bolsonaro e Lula, essa simetria não existe. Você tem uma pessoa que flerta com o autoritarismo diariamente, uma pessoa que desrespeita instituições, uma pessoa que propõe rupturas institucionais, propõe ataque às instituições, e você tem, por outro lado, um ex-presidente da República que você pode discordar, pode ter todas as críticas que você tiver, mas que nos vários anos que permaneceu como presidente, jamais tomou atitudes sequer próximas às atitudes autoritárias que o governo Bolsonaro tem tomado. Então, essa simetria, ela é falsa. Aqueles que fazem, respeitosamente, fazem com, não diria um desconhecimento de fatos, mas sim com a construção de uma narrativa que é equivocada. Essa simetria não existe. A polarização, sim, existe, mas a simetria entre um autoritário e um democrata não existe. Augusto, agora falando um pouco sobre as tuas... Acho que o quadro eleitoral estou satisfeito, tá? A outra pergunta que eu teria era a bola de cristal, então não adianta. Não tenho bola de cristal. Então não adianta, a gente fica por aqui. Mas o que eu ia te perguntar sobre as tuas pautas, né? Eu sei que a lei de drogas é um assunto central, né? Central. E eu te pergunto, primeiramente eu queria te perguntar se você
tem uma diferença entre descriminalização e legalização, né? Onde você está nesse lugar? Eu estou antes. Desculpe usar muito essa palavra pragmatismo, mas é assim que eu funciono. A lei de drogas brasileira, no estado de São Paulo, aprisiona 38,8% dos homens. Tá? 39%, vamos arredondar, dos homens presos no estado de São Paulo estão presos por crimes relacionados à lei de drogas. E 60% das mulheres. Esse número, por si só, ele é assustador. E a gente vai pegar, esses 60% das mulheres presas são grandes traficantes? Não. São usuárias de drogas condenadas por tráfico, são pequenas traficantes, ou muitas vezes são mulheres obrigadas a levar droga para dentro dos presídios para os seus companheiros que estão presos para usar essa droga ou para consumo ou para troca por algum tipo de outra substância, algum tipo de outro benefício. Eu vou tratar da questão das drogas em 2 pontos. Existe, desde 2016, um recurso pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, e quem tiver curiosidade pode até pesquisar, porque eu que fiz a sustentação oral desse recurso no Pleno do Supremo, taca lá no YouTube, Descriminaliza STF, você vai ver um Augusto com bem menos cabelos brancos, para mostrar como essa sustentação é antiga, propondo a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28, ele diz que é crime você portar drogas para consumo próprio. Eu defendo. Então, por isso que eu quero começar por etapas. Que portar drogas para consumo não deveria ter um tratamento do direito penal. Pela razão bem simples que usar drogas é um típico caso de autolesão. O direito penal não pune a autolesão. Em nenhuma outra modalidade de autolesão, o direito penal se mete na nossa vida. Se uma pessoa faz uso de drogas num ambiente em que não atinja o direito de um terceiro, vamos imaginar, dentro da sua casa, é um típico caso de autolesão. Ele não está lesionando terceiro nenhum com o uso daquela substância. Portanto, o direito penal não deveria ultrapassar esse limite e punir essa pessoa. Portanto, a gente teria que começar tornando inconstitucional esse artigo da Lei de Drogas. Número 2. Mas tem uma quantidade, né? É uma quantidade. Oi? É uma quantidade. Não, esse é o número 2. Vamos lá. Por isso que, assim, eu não estou nem tratando de pautas que eu defendo de descriminalização e de legalização, porque eu quero tratar do problema de forma mais rápida. Eu quero resolver o problema que a gente tem. Ainda que a gente precise tratar de forma mais ampla a política de drogas, há estratégias eficazes, rápidas e que estão ali nas nossas mãos que a gente pode tratar e simplesmente não trata por falta de vontade política de pessoas que defendem essas pautas. Então vamos começar aqui entendendo inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas. Número 2. O Brasil precisa ter, como todas as democracias desenvolvidas do mundo, uma distinção na lei, distinção objetiva entre usuário e traficante. Porque essa subjetividade que a lei brasileira tem, que basicamente faz com que essa interpretação, essa análise de se uma pessoa é usuária de drogas ou ela é traficante, cabe a um policial militar que faz uma abordagem, a um delegado de polícia que atende o flagrante e depois a um promotor de justiça, e a partir do momento que ele faz essa análise vai se perdurar durante um processo todo, ela produz injustiças gigantescas. Essa análise ela não pode ser subjetiva como a lei brasileira deixa que ela seja. A gente tem que copiar, e podemos copiar a lei de vários países do mundo desenvolvidos que colocam o que é um critério que você falou, de quantidade. O mundo inteiro faz isso. Então, aqui a gente não precisa trabalhar durante anos uma pauta que é difícil, porque é uma pauta em que conservadores, é uma pauta de costumes, é uma pauta que precisa de uma reflexão plural dentro da sociedade, que é, por exemplo, a descriminalização, se a gente já pode resolver um problema pontual que vai fazer uma diferença gigantesca no dia a dia, e simplesmente colocar na letra da lei uma quantidade de drogas. Até X gramas de maconha ou de tal drogas não pode ser considerado tráfico de drogas. Hoje é o quê? O mundo inteiro faz isso, mano. O mundo inteiro faz isso. O que é o subjetivo hoje na lei? O subjetivo é, de acordo com as condições da abordagem, a quantidade de droga, mas sem estipular uma quantidade objetiva, simplesmente deixa-se o termo ali, quantidade de drogas, condições da prisão. Então, eu vou te dar um caso bem específico, tá? Uma pessoa presa próximo de um ponto de venda de tráfico de drogas, com 3 porções de maconha no seu bolso e R$ 50 no bolso, essa situação
concreta, ela pode ser interpretada com a subjetividade da lei da seguinte forma: essa pessoa está próxima dessa região porque ela está vendendo essa droga, ela tem 3 porções de maconha no bolso e R$ 50, que provavelmente, olha a presunção, foram objeto de uma venda anterior, ou essa pessoa pode ter acabado de comprar a droga nesse ponto de venda, está com os 3 pacotes de maconha no bolso, porque ela vai consumir esses 3 pacotes, e R$ 50 foi o troco. Entendi. Ele estava com 200, comprou por 150, ficou com... Então, assim, a subjetividade é essa. Você pode simplesmente, com a visão de quem fez a abordagem policial e do primeiro delegado que vai, interpretar se essa pessoa é traficante ou usuário. E isso vai fazer uma diferença entre essa pessoa ficar presa durante anos ou essa pessoa ir para casa, responder a um processo, mas em liberdade. É essa subjetividade que a lei coloca. Ela é um absurdo. Isso produz, e eu acompanho isso há mais de 20 anos, injustiças e descompassos com a realidade profundas que façam que a gente tenha. E esse número, por isso, olha a gravidade disso. 60% das mulheres presas no estado de São Paulo estão presas por crimes relacionados à lei de drogas. E é essa subjetividade da lei que produz esse resultado. Entendi. Então, assim, tem que mudar ontem. E assim, não... por isso que descriminalização é importante, legalização é importante, mas não, cara, vamos começar pelo começo. E o começo está aí. É uma mudança ridícula do texto da lei. Ridícula. É um projeto de lei, aprova, acabou. Coloca em vigor. Se a gente tiver vontade política, mês que vem esse problema a gente resolve. Então, e eu quero resolver esse problema. Então, mas aí seria por quantidade mesmo. A quantidade... Por quantidade. Esse é o primeiro ponto. Para mim, isso é prioridade zero. Tá? Dentro da minha prioridade em tratar da lei de drogas. Essa, para mim, é uma prioridade zero. Precisa ter essa distinção. Tá, aí seguindo adiante, depois dessa distinção, por exemplo, se eu planto, a pessoa planta para consumo próprio, por exemplo. Isso aí... Até uma quantidade X, eu entendo, o meu posicionamento é que isso é na esfera pessoal do consumo. Se eu entendo que portar para consumo ele é algo que o direito penal não deve intervir, se eu planto uma planta de maconha, por exemplo, para consumo próprio, está dentro deste arcabouço de que o direito penal não tem que intervir nisso. Vou te dar um exemplo extremamente recente. Canadá, há 2 semanas atrás. British Columbia, que é uma das regiões do Canadá, onde está Vancouver, por exemplo, descriminalizou o porte de até 2,5 gramas de qualquer droga. A gente não está aqui falando de maconha. Ópio, morfina, heroína, cocaína, metanfetamina, qualquer tipo de droga, no Canadá, especificamente no condado de British Columbia, você tem a permissão de portar até 2,5 gramas. Por entender, e quais são? Ah, mas se alguém te abordar com isso, nada vai acontecer? Não. Você vai ser encaminhado para palestras te explicando, por exemplo, malefícios do uso de drogas. Você tem várias medidas que não as medidas clássicas do direito penal, que não resolvem absolutamente nada, simplesmente porque droga é uma questão de saúde pública. O tráfico de drogas, a organização criminosa, sim, obviamente é uma questão de segurança pública. Agora, o consumo de droga é uma questão de saúde pública, ponto. E é assim que a gente tem que tratar. E a política de drogas brasileira, há anos, e aqui eu incluo o campo progressista, tá? Não é aqui uma pauta exclusivamente, vamos dizer assim, da direita, ou coisa que o vale. O campo progressista também insiste nesses erros muitas vezes. Eu queria continuar falando um pouco das tuas pautas, né? Você fala um pouco do acesso dos mais pobres à justiça. Essencial. Vamos lá. A justiça no Brasil, ela tem um problema muito grave, que é a lentidão. A lentidão da justiça, ela produz uma sensação correta de impunidade. Ela produz uma imagem inacessível da justiça, burocrática, e faz com que, por exemplo, apenas 30% da população que teria que ter, através da justiça, um conflito seu resolvido, de fato procure a justiça. Então, isso já mostra o quanto a justiça é inacessível para uma parcela gigantesca da população. Por outro lado, a gente tem um processo para cada 3 brasileiros. Essa conta ela pode parecer meio estranha, mas ela tem uma justificativa. É que os grandes clientes do Poder Judiciário não é o povo. Não são aqueles que precisam ter um direito seu garantido. São grandes corporações. A primeira delas é o Estado. O Estado é o maior cliente do Poder Judiciário. O segundo são as prestadoras de serviço. O terceiro são os bancos. São eles, esses 3 maiores clientes, que fazem a justiça brasileira ser gigante nesse ponto e ser uma justiça extremamente lenta que afasta a população.
A minha proposta é fazer com que a justiça, primeiro, seja uma justiça mais rápida, fechando a porta de entrada ou diminuindo a porta de entrada destes processos que atravancam a justiça, para poder abrir a justiça para a população mais vulnerável, para que essa população possa fazer da justiça brasileira uma garantidora de acessos que a lei já prevê. A lei já prevê direito à moradia, direito à educação, direito à saúde. Muitas vezes você tem que acionar o judiciário, principalmente as populações mais vulneráveis, para ter um direito que a lei já te garante. Só que a justiça ela é tão inacessível, ela é tão longe, ela é tão fechada, que essa população que teria, sim, que, por exemplo, acionar a justiça para ter um tratamento médico seu garantido, para ter saneamento básico, para ter luz, sequer sabe aonde procurar, sequer sabe como começar. Então, a gente precisa democratizar urgentemente o acesso à justiça para que ela seja não apenas essa resolvedora de conflitos desses grandes clientes da justiça, mas para que ela seja uma garantidora de acesso a direitos pela população. Quais seriam os primeiros passos? Os primeiros passos é criar de forma prioritária formas alternativas de solução de conflito. Mediação, arbitragem, conciliação, justiça restaurativa, formas que evitem com que processos entrem dentro da justiça e sejam resolvidos antes, conflitos sejam resolvidos à justiça, mas ela precisa urgentemente de menos processos. A gente sempre vê propostas aqui para transformar a justiça mais rápida. Vamos tirar o número de recursos, vamos aumentar o número de tribunais. A justiça custa, o Poder Judiciário custou em 2020 100 bilhões de reais. Fazer mais fórum, ter mais juiz, ter mais desembargador e ter mais ministro, é uma coisa até que positiva, mas não é isso que vai fazer a justiça andar mais rápido. Se a gente não diminuir, ou pelo menos limitar a porta de entrada, e também não é limitar a porta de entrada tirando direitos e garantias fundamentais, é limitar a porta de entrada resolvendo os problemas que a justiça e os conflitos que a justiça resolve antes de chegar à justiça. Tem iniciativas interessantíssimas e exitosas no Brasil, por exemplo, da justiça restaurativa no campo penal, mas isso precisa ser uma prioridade. Não chega de projeto piloto, sabe? Vamos fazer um projeto piloto incrível numa comunidade do Ceará. Tá super certo. Por que não faz isso nacionalmente? Né? Então, a minha proposta é criar formas alternativas de solução de conflito para diminuir o tamanho de processos para que a justiça ela possa, sim, ser algo muito mais acessível para a população mais vulnerável. Tem alguma outra pauta, Augusto, assim, que faz parte do seu eixo de campanha? Eu acho que já essas duas são suficientemente, aliás, ficaram suficientemente claras na entrevista. Eu tenho várias. Como eu te falei, a gente fez ontem um encontro do núcleo de propostas legislativas e muita coisa vem surgindo. Eu, com 20 anos trabalhando na área, tenho dezenas de propostas para o sistema de justiça, principalmente para o funcionamento do sistema de justiça, mas eu acho que faltou a gente falar um pouco do sistema penitenciário. O sistema penitenciário é onde desemboca o sistema de justiça, né? E eu acho que é um dos poucos temas em que, se a gente fizer uma pergunta para um apoiador do governo Bolsonaro, para o eleitor do Lula, a resposta vai ser a mesma. Acho que é uma das poucas respostas em que todo mundo vai responder a mesma coisa. E qual é a pergunta para essa resposta? Uma pessoa presa hoje por roubo, ela vai ser condenada a 5 anos e 4 meses de cadeia e vamos imaginar que mais ou menos daqui a 4 anos ela vai voltar a conviver em sociedade. Isso é um fato concreto, tá? A pergunta que tem que ser feita é: eu quero que essa pessoa volte a conviver em sociedade melhor ou pior? A resposta acho que é unânime, todo mundo vai dizer melhor, é óbvio. Então, se a gente tem essa consciência, campos ideológicos opostos, eleitores opostos, de que uma pessoa presa ela precisa voltar a conviver em sociedade melhor, saiba que a gente está fazendo tudo de errado. É impossível, com o atual sistema penitenciário, nós devolvermos para a sociedade homens e mulheres melhores. Nós estamos devolvendo pessoas piores, pessoas com dívidas para facções criminosas, pessoas sem a menor condição de serem reinseridas no mercado de trabalho e que voltarão, muito provavelmente, os índices de reincidência mostram isso, voltarão a praticar crimes. Então, é preciso uma completa reforma da mentalidade estrutural da punição no Brasil e do próprio sistema penitenciário, começando por prender menos gente. E aí, eu sei que é uma pauta extremamente impopular, mas, sinceramente, eu quero resolver problemas e eu nado na contracorrente há 20 anos. Não é por causa da minha pré-candidatura que eu vou aqui propor pautas populares para a opinião pública em geral. Falar que a gente tem que prender menos gente é solução para muitos dos problemas da criminalidade pode soar completamente impopular, mas é o que eu defendo, é o que eu acredito e é o que eu sei que dá certo.
Não defendo aqui abolicionismo, acho que a prisão ela é necessária, acho que há pessoas que precisam ser presas, condenadas e cumprir longos anos de prisão. Mas a forma como a gente está prendendo jovens, primários, presos por crimes sem violência da periferia, nós estamos pegando, e aqui eu vou usar um clichê, mas é um dos clichês mais verdadeiros do sistema de justiça, nós estamos pegando um jovem que ainda poderia ser recuperado e devolvendo para a sociedade alguns anos depois uma pessoa muito pior, com dívidas para a facção criminosa e que, com muita dificuldade, a gente vai conseguir tirar da criminalidade e reinserir na sociedade. Então, é preciso uma reestruturação urgente dessa mentalidade do sistema de punição que nós temos no Brasil. Excelente, Augusto. Me sinto... acho que a conversa foi clara, deu para entender, né? Obrigado pelas perguntas, cara. Obrigado pelas perguntas, pela oportunidade e pela reflexão.